Muito bem. Nós vamos falar então da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, uma carta que Paulo escreve provavelmente 6 meses depois da primeira, né? E essa carta ela é importante porque Paulo faz uma defesa do seu ministério, né? Uma coisa interessante a argumentação que Paulo vai usar, e até porque eu vejo que muitas vezes nas igrejas de hoje acontecem os mesmos questionamentos em cima de alguns líderes, não é? E não é raro acontecer uma injustiça com irmãos que se dedicaram a uma determinada igreja e depois eles foram simplesmente excluídos da comunidade, ou acharam que ele estava vencido, o prazo de validade dele já era, e é convidado a ir embora, né? Isso. Uma vez eu tive recebi uma proposta, um comunicado, tipo assim: olha, irmão Marcos, você trabalhou bastante aqui com a gente, mas acho que o seu tempo já era. Nós queremos coisa nova, né? E é uma coisa assim que você pega você no contrapé, né? Ele falou: tá bom. Na hora, como alguns dizem assim, na hora que tinha que arrancar toco, né? Compra um terreno, tem que arrancar toco, aí você serve, né? Aí depois que já está tudo bonitinho, né? Toda a estrutura montada, aí dispensa a pessoa, né? Eu costumo dizer de que quando a criança ela é pobre, pretinha, ranhenta, não tem pai. Quando ela vira loira, de olhinho azul e arrumadinha, tem muitos pais. Então, isso é uma coisa que acontece no nosso meio, aconteceu naquela época também. Bom, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é listar as circunstâncias e necessidades da segunda carta. Por que Paulo escreveu a segunda carta? Nós queremos também apontar, identificar, reconhecer os comportamentos de humildade diante de Cristo, né? Paulo, ele usa boa parte da epístola para fazer esse contraste entre a sua vida de humildade, daquilo que ele abriu mão, diante de ao que ele poderia talvez até ostentar, mas ele fala muito sobre isso. E verificar se há pontos de egocentricidade na nossa vida, que nos afasta da presença de Cristo. Muitas vezes, o nosso comportamento egocêntrico, a gente quer que as coisas na igreja aconteçam segundo o meu parecer, segundo a minha visão. E quando há uma divergência, aí eu viro uma fera, né? Porque está fora daquilo que eu imaginava, do meu gosto, né? Então eu não tenho a capacidade de ceder muitas vezes. Esses são os nossos objetivos aqui nessa fala. Deixa eu ver se eu consigo mexer mais rápido aqui. Bom, só lembrando que a carta de 1º e 2º Coríntios, ela é uma das primeiras da nossa história cristã. Segundo os historiadores, né, a gente não tem esses dados assim documentados em cartório, né? A primeira carta Paulo escreve aos Gálatas no ano 48, antes dos evangelhos. Depois escreve Tessalonicenses e vem Coríntios ainda no ano 52 a 56. Então, é uma das primeiras cartas que Paulo está escrevendo ali, pensando que Jesus morreu por volta do ano 33, nós estamos aí cerca de 20 anos depois, um pouco menos, da morte de Cristo, né? Paulo escreve essas 2 cartas aí. Muito bem. Vamos então pensar agora, né, nos propósitos, 1ª e 2ª carta. Há informação de uma 3ª carta, que não se sabe aonde é que foi parar, né? Tem muita gente atrás dessa carta e, se encontrar, seria uma espécie de grande novidade no meio evangélico. Por algum mistério, ela desapareceu. Pelo texto que eu estava lendo, eu fiquei pensando se essa carta, que inclusive é motivo da segunda epístola, é uma carta anterior. E Paulo fala que ele foi muito duro nessa carta, né? Quando ele escreve aos irmãos ali, ele foi muito duro. E você sabe que quando você manda uma mensagem dura,
tem muita repercussão, né? Eu lembro uma vez, numa outra igreja que eu frequentava, que nós tínhamos aqueles tais boletins, sabe? Era muito comum nas igrejas batistas ter boletim, né? Nós tivemos aqui um bom tempo. Então, você chegava no culto, recebia um boletim, na primeira página tinha uma mensagem do pastor. E um desses boletins, nós tínhamos um presidente, que não era o pastor, fez um texto falando sobre a igreja dos meus sonhos. E, no texto, ele era alemão, no texto ele foi muito franco, ele achava que devia ser a igreja dos sonhos dele. E o pastor da igreja não gostou do texto, porque o sonho do presidente estava distante do sonho do pastor. Aí eu me lembro numa reunião, o pastor pegou aquele boletim e ele rasgou o boletim. E pegou todos os demais que iam ser distribuídos e rasgou tudo e mandou rasgar tudo, porque ele não queria que aquela mensagem fosse distribuída. Tal a ira que ele tomou conta disso. Então, tem textos, às vezes, você fala assim, por que não queima isso? Não é? Aqui a gente não sabe se é essa a razão ou não. Bom, mas nós sabemos, então, que a primeira carta que Paulo escreve, Paulo usa um texto, uma linguagem de exortação. Na igreja de Corinto, meus irmãos, era uma igreja com muitos problemas. Eu até faria uma pergunta para vocês. Será que você seria membro da igreja de Corinto? Né? Ontem nós tivemos lá no acampamento, no retiro, uma reunião no nosso grupo mais assim, sênior, e cada um contou a sua história. E eu passei pela igreja A, pela igreja B, pela igreja C e tal. E, obviamente, cada um tinha as suas razões, assim como eu também tenho, de ter mudado de uma de igreja para outra. Chega uma hora que ele fala assim, não quero mais pertencer a essa igreja por N problemas. Né? Aí era bem provável que talvez a gente encontrasse hoje muitos ex-membros da igreja de Corinto, dados os problemas que eles tinham. Né? E eu vou ficar numa igreja dessa? Não, estou fora. Né? Tem gente que abandona a igreja, às vezes, até porque mudou o horário do culto, né? Ou porque o pastor não prega mais de terno e gravata, aí vai saber, né? Então, Paulo exortava duramente a igreja por causa de problemas morais, pecado explícito dentro da igreja, na primeira carta. Na segunda carta, depois dessas reações todas que eles não gostaram, aliás, se tem uma coisa que o ser humano não aguenta é quando ele é confrontado, né? Quando alguém aponta o dedo para você e fala assim, você está errado nisso aqui. E eu acho que o brasileiro é um povo que não suporta a repreensão. Diz que a gente é amoroso, que a gente é amigo, não sei o quê. Experimenta apontar o dedo para o brasileiro e falar que está errado. Ele vira um bicho, nossa. Ele está errado. Eu estou errado sim, mas eu fiz isso. Não admite que você aponte o dedo para alguém que está fazendo uma coisa errada. Não é? Dificilmente alguém aceita uma repreensão e fala assim, você tem razão, eu errei isso aqui, me perdoa. De 10 casos, um caso você vai encontrar isso aí. 99 não vão aceitar, vão repudiar e vão fazer uma campanha contra você. Então eu acho que Paulo meteu a mão num vespeiro quando ele aponta os problemas da igreja lá. E aí havia lá talvez até uma assembleia batista, não sei, para a destituição de Paulo. E Paulo tinha que fazer uma defesa, que é a segunda carta que nós vamos estudar hoje. Tá? Conseguiram entender esse panorama? Tá? A primeira carta, que a gente conhece, aponta problemas sérios de pecado. A segunda carta, em razão da baixa audiência, do baixo ibope, né, da baixa aceitabilidade das cartas anteriores, Paulo tem que se defender. Bom, só para ilustrar, meus irmãos, vamos então apontar alguns problemas aqui da igreja e aí a pergunta continua. Você faria parte dessa igreja? Uma igreja que tem desunião e briga. Já é suficiente para você ir embora? Estão brigando lá, o pastor, a diretoria, diáconos, né? E os professores não se entendem. Numa igreja imatura na fé, né? Que vivia numa cidade pagã
e de repente não sabia bem o que era evangelho, o que era paganismo. Tinha problema no casamento, imoralidade no casamento. Paulo cita isso, 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ainda trouxeram práticas pagãs, né? Tá? Já que a cidade era uma cidade de cultura grega, tinha templos pagãos. Alguns dizem que tinha um templo que tinha aproximadamente 1000 meretrizes. Então a exploração do sexo, no aspecto religioso, né? Imagina isso como fonte de renda, né? De repente você prega o evangelho assim, vocês que estão praticando imoralidade, vocês vão para o inferno, não sei o quê. Acabou com o negócio lá. Alguém não vai gostar disso. Lá. 1000. Olha a renda que era isso. E aí tinha falta de ordem nos cultos, quando eles se reuniam, eles não tinham o menor senso de começo, meio e fim. E aí vai. Irmão que foi à justiça contra o irmão, né? Deve ter alguma igreja de Corinto hoje que deve ter muita também gente que foi para a justiça também, fazendo a mesma coisa. Então a pergunta é, você seria membro dessa igreja? Acho que a Irvana não seria. Né? Mas não tinha, a irmã, não tinha nem, acho que não tinha nem metade, irmã Lisete, dos problemas que estão aí, né? Tá? Alguma coisa apareceu aqui também, mas não com esse volume aí, né? Muito bem. Tínhamos uma igreja problemática, bem problemática lá, que Paulo amava aquela igreja, tinha passado um tempo lá, né? Eu fiquei pensando pelo texto que eu estava lendo, que a igreja de Corinto devia ser uma igreja que tinha um poder econômico bom, porque era uma cidade com mais de 500 mil de habitantes, porto, e devia ser uma igreja rica, né? Certo? Isso também atraía muita gente também para a igreja rica. Na segunda carta, Paulo fala de falsos apóstolos que queriam tomar conta da igreja, porque a igreja pobre, irmão, ninguém quer tomar conta de nada, entendeu? Quem é que quer ser pastor de igreja pobre? Que não consegue pagar nem a condução para ele ir lá. Ninguém quer. Agora, quando a igreja tem um poder econômico bom, né? Aí começam a aparecer vários candidatos, não é? Para serem pastores e outros, e até muita gente assim. Então, eu estou imaginando que a igreja de Corinto era uma igreja com poder econômico grande. Bom, essa é uma das minhas suposições. No segundo Coríntios capítulo 2, versos 3 e 4, eu acho que seria bom se o irmão pudesse acompanhar comigo, né? Paulo fala dessa carta perdida aí. E ele fala assim: e isto escrevi para que quando for não tenham tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria também é vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesse o amor que vos consagro em grande medida. Então essa carta desconhecida, Paulo, sabendo da repercussão que teve, depois, se vocês continuarem lendo o texto, ele fala que ele estava ansioso pela chegada de Tito, porque Tito tinha ficado lá em Corinto, ou pelo menos visitou Corinto nessa época da confusão. Então o Tito era um mensageiro de Paulo. Paulo falou: onde é que está o Tito? Me conta o que aconteceu lá em Corinto, lá. O que pecou, né? E porque o Paulo não tinha muito, estava um pouco afastado, parece que estava na Macedônia quando ele escreveu essa carta, né? Então precisava ter uma pessoa de confiança que trouxesse as informações da igreja. E isso causou em Paulo grande constrangimento. Então essa é a razão dessa segunda epístola, né? Para, vamos dizer assim, dizer àqueles irmãos que ele tinha escrito uma carta dura, mas a carta era uma carta com o objetivo de recuperar aqueles irmãos. Não é porque ele não amava a igreja, mas ele amava a igreja, e muitas vezes quando a gente ama alguém, precisa disciplinar a pessoa que é amada, né? Assim acontece na nossa casa. Amamos nossos filhos, mas muitas vezes nós temos que discipliná-los. E essa disciplina muitas vezes traz lágrimas mesmo no nosso meio, né, para nós.
Quantos de vocês, pais, não vão se lembrar de que quando tiveram que dar umas varadas, umas chineladas em algum dos filhos, depois foi lá para um cantinho sozinho e chorou sozinho, porque percebeu que teve que tomar uma atitude dura, né? Isso a gente passa por esses aspectos e lembra, e chora, às vezes até hoje, ou anos depois, em função dessa punição que você aplicou naquele que você amava. Isso, né? Tá? E Paulo sentia que tinha falsos apóstolos lá, né? Aqui é interessante essa expressão de Paulo, quando ele fala aqui, falsos apóstolos. Nós sabemos que Jesus elegeu 12. Dos 12, um se perdeu. Depois, os próprios apóstolos, os 11 restantes, elegeram um substituto, tal do Matias, que apareceu e desapareceu como se fosse um vagalume. Menos que um vagalume, porque só piscou e acendeu uma vez. Isso. Ninguém mais sabe dele. Então, a impressão que dá é que a escolha de Matias como 12º, ela foi um pouco equivocada. Então, aí alguns falam assim, nossa, tem aí Pedro, tem Tiago, tem João, tem isso, tem aquilo. Eu também quero ser apóstolo também. E começaram a surgir outros, não é? Que nenhuma parte do Novo Testamento cita outros. O único que aparece, então, meio fora de hora, é o próprio Paulo, que se confessa como um apóstolo temporão, né? Não andou com Jesus lá na Galileia, não teve no seu ministério, aparece depois numa experiência sobrenatural em que ele confessa que viu Jesus depois do Cristo ressurreto, né? E Paulo se autodenominava apóstolo, e pelas suas atitudes, pelo que ele escreve, nós não temos dúvida de que ele era verdadeiramente um apóstolo, né? Muito bem, então essa é a razão aqui. Agora aqui eu queria, eu diria para mim que assim, da segunda carta, essa é a parte que mais me impactou, né? Que é o que eu estou chamando aqui das defesas de Paulo. Paulo faz 2 tipos de defesa. Uma ele faz a defesa do serviço dele enquanto apóstolo, e outro ele faz uma outra defesa do chamado apostólico. Ele diz, eu fui chamado para ser apóstolo, por isso, por isso, por isso, por isso. 2 tipos de defesa que nós temos aqui. Do outro lado, nós temos aqui uma desqualificação, né? Aqueles que estavam lá, falsos líderes, tentavam desqualificar Paulo, tá? E se você for um pouco mais cuidadoso na leitura, vai chegar nesse conceito que eu coloquei para vocês aqui, que é chamado de falácia ad hominem. Do latim, né? Ad, contrário, adverso, ad hominem. Que quando você não tem argumento, você ataca a pessoa. Então, se nós estamos discutindo ideias bíblicas, eu creio que é assim. Um fala assim, eu creio que Jesus virá antes do milênio. Outro fala, eu creio que Jesus virá depois do milênio. São ideias. Aí, quando a pessoa não tem argumento, ele pega e começa a atacar você. Ah, você fala isso? Porque você foi daquela igreja X. Tá? Você cresceu lá. Você não tem raiz batista. Por que você fala isso? Então veja que eu não tenho como contrariar a ideia, eu ataco a pessoa. Isso. Pode escrever que eu e você já fizemos isso muitas vezes. Rejeitamos ideias boas, porque não concordávamos com ela, e não tínhamos argumentos para defender o nosso argumento. Então atacamos a pessoa. E fulano lá, ele é preto. Ele é chinês. Ele é da Zona Leste. Ele é da Zona Norte. Ele é corintiano. Né? Ele fala que ele é corintiano. Isso aqui. Então, você fugiu do debate. Você fugiu do debate. Não está mais a ideia aí. Você ataca a pessoa agora. Era isso que aconteceu. Paulo não cita nominalmente ninguém. Mas pela maneira como ele escreve, aí tem que fazer, eu diria assim, uma espécie de uma leitura reversa. O argumento que Paulo traz em sua defesa aponta do outro lado,
do que estava sendo acusado nisso. Então, eles tentavam desqualificar Paulo. Bom, eu coloquei 3 exemplos aí. Ó. Charles Darwin, né? Autor da teoria da evolução. Muitas pessoas não conhecem direito a teoria da evolução. E aí não sabe como defender o argumento se ele é criacionista, do ponto de vista que nós somos bíblicos. Aí vai olhar a vida de Charles Darwin. O sujeito era assim, era assado, era divorciado, bebia, não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A ideia dele faz sentido? Isso aqui? Você tem argumentos para contrapor a evolução? É nesse campo que a gente vai trabalhar. Quando você partiu para o pessoal, você fugiu. Você pega Paulo Freire também, né? Que foi aí motivo de até discussão, a questão de 1 ano atrás também. Né? Educação, reconhecido no mundo inteiro. Aí as críticas, inclusive, surgiram em grupos do WhatsApp, porque o cara era isso, era aquilo. A pergunta não é essa, a pergunta é, a teoria educacional de Paulo Freire faz sentido? Ou não faz sentido? Se ele era bêbado, se ele era um bandista, se ele era esquerdista, se ele era gordo, se ele era nordestino, estão fora da questão aqui. E aí as pessoas atacam, saem do debate para isso. Isso aconteceu com Paulo. E agora nós temos aqui o nosso Neymar também, mesma coisa. Né? Aí, de repente, se ele jogou bem ou não jogou mal, as pessoas não estão analisando o jogo em si, do futebol, como é que tinham 11, 22 pessoas em campo jogando, Marina, não é? Jogou mal. Aí eu falo assim, não, porque agora ele é rico, não está mais interessado em jogar bola, nisso aqui. Que ele ficou na farra, não sei o que lá. Você saiu do debate. Analisa o jogo, o futebol que está sendo praticado ali, as circunstâncias daquele jogo. E isso é comum, meus irmãos, é comum. Dentro da igreja, mesma coisa. Se alguém trouxer uma ideia nova aqui para nós e você não concordar, é muito provavelmente que você vai cair na falácia ad hominem. Aqui. Quando você não concordar, você vai atacar. Isso. O professor da escola dominical lá, está trazendo lá uma aula, mas ele é meio gordinho, né? Não sei o quê. Aqui. O que tem a ver minha barriga com a minha ideia? Isso. Não, não dá, irmã Ivana. Se eu ficar... tem jeito, não é? E aí, quando aparece alguém, né, que se prepara para sair com a imagem, bem vestido, bem arrumado, não sei o quê, e tal, até uma aparência bonita, jovem e tal, aí a pessoa engole o que ele está falando, né? Porque para aquela pessoa o mais importante é a aparência daquilo que veio e não a ideia. Teve uma universidade dos Estados Unidos que fez uma pesquisa e colocou várias ideias e associando cada ideia umas associando com a pessoa e outras associando com o fundamento da ideia. E perguntando para as pessoas se você concordava ou discordava. Né? Então, só para ilustrar melhor, o cara fala assim, eu acho que o homem foi para a Lua. Né? Foi para a Lua. E coloca, isso está mostrado, gravado, não sei o quê. Né? Aí o outro fala assim, o homem que foi para a Lua era russo. Então, nessa época, viu, né, como é que vai ser, né? E eles concluíram que metade dos argumentos eram equivalentes. Então, tanto as pessoas tendiam a acreditar na teoria por causa da teoria em si, da ideia em si, também como uma outra metade desvalorizavam ou acreditavam em função da questão pessoal. Então, isso tem um grande peso. Então, para nós, a gente fica às vezes muito atento na igreja, quando aparece uma ideia nova, alguma coisa, e nós temos argumento para combater essa ideia nova,
ou para apoiar a ideia nova. Se eu for contra, por que estou sendo contra? Eu tenho argumento ou porque eu não gosto daquela pessoa? É porque ele não me cumprimentou outro dia na igreja. Passou por mim, não me deu, nem olhou para mim. Então eu não voto nele. Acontece isso, não? Esse é desqualificatório. Mas vamos ver então no caso de Paulo aqui. Paulo faz a sua defesa, eu coloquei ali a desqualificação, que veja que essa análise que eu tive que fazer ela, eu vou chamar ela de reversa. Em cima daquilo que Paulo falou, eu imaginei que os oponentes falaram diferente, né? Então eles falavam assim, Paulo engana, traz uma teologia interessada em dinheiro. Porque Paulo fala o seguinte, 2 Coríntios capítulo 2, 17, se você abrir sua Bíblia, acompanha comigo. Tá? Paulo fala assim, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa palavra mercadejando, que está aqui na minha versão, significa que alguns pregadores itinerantes que havia naquela época também saíam pregando ali, tipo, modernamente hoje, alguns vão chamar de conferencistas, né? Só para fazer palestras e tal. E aí, naquela época, eles adaptavam o seu discurso em função do público que eles tinham, né? Então, eu vou lá na Igreja Batista da Vila Romana e eu sei lá que aqueles irmãos têm uma certa tendência, eu vou receber um cachê bom lá e tal, chego lá e vou, então, trazer uma mensagem para o gosto do freguês. Né? Gosto do freguês. Jamais eu vou chegar lá e apontar os problemas deles, porque eu seria indelicado com eles lá. Né? Então, veja, eu não estou indo numa direção divina, de trazer uma mensagem bíblica segundo o que o Espírito Santo me conduziu para falar, mas eu estou adaptando a mensagem para o meu público, né? E Paulo fala que ele era sincero, e se tem uma coisa difícil de ser na vida, é ser sincero, né? Como eu disse antes, sinceridade demais, como disse um carioca uma vez para mim, é falta de educação, né? Outra coisa, Paulo era exigente demais, capítulo 10, verso 6, tá? 2 Coríntios, aqui. E era mesmo, né? E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Como é que é? Toda desobediência. Era bem exigente. Vocês têm facilidade para lidar com pessoas exigentes? Não. Pois é, mas geralmente os exigentes, que querem as coisas corretas, certas, enfrentam muita dificuldade, porque às vezes alguns gostariam que fosse relaxado mesmo, né? Que a ordem do culto não fosse tão rigorosa assim, que os horários, que isso e com aquilo, né? Mas Paulo não está falando só de ordem, de culto aqui, não, essas coisas menores. Paulo está falando de pecado grave que tinha na igreja, que ele tinha que punir, disciplinar aquele povo. E aí Paulo coloca do outro lado, eu sou zeloso. Veja capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ao alvo de Paulo, a igreja de Corinto, com todos os seus problemas e dificuldades, todos os pecados, era um problema, um trabalho de Paulo difícil, porque o que Paulo queria transformar aquela igreja pecaminosa, cheia de problemas, numa igreja santa. Era o prêmio que Paulo queria entregar a Jesus Cristo. O Senhor me
me deu aqui a honra de fundar a igreja de Corinto. E eu estou te devolvendo essa igreja agora, e que essa igreja foi lavada no teu sangue. E ela é como uma, usa aqui uma metáfora, ele diz, como uma virgem pura. Aqui. E ele só podia fazer isso sendo disciplinador, porque muitas pessoas não aceitavam aquilo. Não? A desqualificação. Paulo era vaidoso, né? Paulo era vaidoso. Capítulo 10, verso 13. E fala assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação de Deus que nos demarcou e que se estende até vós. Então, alguns apontavam, Paulo vaidoso. Ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto. Coca-Cola gelada, no deserto. Ele acha a última. Então, né? Então se ensoberbece bastante aqui. Olha a resposta de Paulo em 10:7. Ele coloca assim: observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. E ele vai falar depois aqui de tudo que ele sofreu. Quantas vezes tomou chibatada, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes foi perseguido e tal. Como que alguém pode ser vaidoso tomando tanta chicotada? Então, isso é uma questão que ele vai fazendo a sua defesa. Muito bem. Tem uma mulher interessante na história, chamada, mais conhecida como Eleanor Roosevelt. Ela foi primeira-dama nos Estados Unidos na época da 33 a 45, quando praticamente estavam começando a Segunda Guerra Mundial. Ela teve um papel importante, imagina, nós estamos falando de quase 100 anos atrás, e ela era braço direito do marido, que era o presidente Franklin Roosevelt. Né? E ela tem uma biografia, uma pessoa muito inteligente. Ela escreve assim: grandes mentes discutem ideias, mentes medíocres discutem eventos, mentes pequenas falam sobre os outros. Então, segundo Eleanor Roosevelt, quando você vê duas pessoas debatendo, dá para você perceber quem é que é mais inteligente ou menos inteligente. Se enquanto estiverem debatendo ideias, então nós estamos são mentes brilhantes. Quando alguém começa só a discutir eventos, coisas que ocorreram, datas, e não se apercebe da razão disso, então ela chama de medíocres até. Eu acho que ela rebaixa bastante aí. E ela fala, e mentes pequenas falam um dos outros, aponta o probleminha disso, porque ele é gordo, porque ele é preto, porque ele é alto, porque ele é baixo, porque ele é corintiano, porque ele é palmeirense, porque isso, porque aquilo. Né? Essas coisas que se aplicariam no nosso dia de hoje. Aqui tem a outra defesa de Paulo, que é apontar que ele não era apóstolo. Que é provável até uma discussão até hoje. Paulo, será que ele era apóstolo mesmo? Ele não andou com Jesus, que era um dos critérios. Não andou com Jesus. Né? Mas, hoje na modernidade, nós temos muitos apóstolos por aí, não temos? Né? De vez em quando você pega, por exemplo, os famosos da televisão são apóstolos ali. Será que eles têm as marcas de Cristo? Essa é bom perguntar, né? Paulo escreve em capítulo 12, verso 11, ele fala assim, ó, não fui inferior, deixa eu ver se eu estou correto, estou, né? 12, 11, eu coloquei aqui. Tenho me tornado insensato e isso me contradiz. Eu devia ter sido louvado por vocês, porque em nada fui inferior a esses tais apóstolos que estavam querendo se apoderar da igreja de Corinto. Então, já tinham aí essa escola de apóstolos e Paulo se defende ali. Agora, o que eu acho, assim, que eu diria assim, quais são as qualificações mesmo de Paulo e que é forte, inclusive eu fui buscar o texto em Gálatas, não aqui, que eu gostei mais da expressão de Gálatas, que Gálatas capítulo 6, verso 17, ele fala assim, eu tenho as marcas de Cristo. Eu fiquei pensando assim, será que eu, Marcos Domingos, tenho as marcas de Cristo?
Será que se alguém olhar para mim, vai ver que eu fui chicoteado, eu tive uma coroa de cruz na minha testa, eu levei um tapa no rosto. A questão aqui que Paulo está falando é o seguinte: eu tenho as marcas de Cristo. Para você ser apóstolo, você tem que ter as marcas de Cristo. Não é porque te deram um título voltado numa assembleia, não sei o que e tal. E quais são essas marcas? Acompanha comigo aqui, ó, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 4, Paulo fala assim, no verso 4: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceita espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelhos diferentes que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais. Então veja que esses apóstolos que Paulo está se referindo traziam um evangelho diferente. Então a primeira pergunta é: esses que se autodenominam apóstolos trazem de fato o evangelho verdadeiro? E lá no verso 5 ele fala assim: porque suponho que em nada tendo sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falto no falar, ele confessa que ele tinha uma certa dificuldade em se expressar, não sou no conhecimento. Paulo tinha muito conhecimento e nós admiramos o conhecimento dele, até já citamos em aulas anteriores que antes que os evangelhos fossem escritos, Paulo já tinha uma teologia escrita aqui. Então ele era brilhante nesse aspecto, né? Depois eu gosto muito, quer ver? Ele fala assim, que ele não se despojava nenhuma igreja, ele vivia na maneira mais simples possível. Não tinha nada nas igrejas, trabalhava. Nós sabemos que ele fazia tendas. Não? Muita dificuldade aqui. Será que os apóstolos que lá estavam tinham diria assim, essa intenção de serem de uma vida simples? Irmãos, nós que já somos velhos aqui no Evangelho, sabemos que muita gente gostaria de se encostar na igreja muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Isso. E grandes organizações, elas oferecem boa remuneração, planos de saúde, tudo que é possível dão para eles aí. Então se torna um bom negócio, às vezes, ser ministro dentro de uma grande corporação. Mas viver como Paulo vivia, de modo simples, acho que poucos hoje se admitem fazer isso. Acho que nem nós. Será que nós, se fôssemos chamados para sermos missionários, evangelistas em algum lugar com poucos recursos, nós iríamos? Esse Paulo que escreve aqui estava acostumado numa vida absolutamente simples, né? E aí ele fala assim, olha, agora o que eu gosto mais do texto dele, ele está no capítulo 11, verso 23 em diante. Ele fala assim, são ministros de Cristo? A pergunta dele, para aqueles tais apóstolos. Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Ou seja, 5 vezes 40, 200. Alguém tomaria 4 chibatadas? Quando a gente vê esses filmes que se manda bater, e batiam mesmo, né? Que a gente não tem coragem de ver a tela da TV, quando aqueles chicotes com um pedaço de osso batiam nas pessoas. Ele apanhou alguma coisa próximo lá de 190 e algumas coisas. Fui 3 vezes fustigado com varas, espetado, apedrejado,
em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Aqui estão, meus irmãos, as marcas de Cristo, incontestáveis. Aqui. Então, se alguém queria falar que Paulo não era apóstolo, teria que retirar dele essas marcas. Não é? Hoje em dia, tem muitos apóstolos que, longe de passar por qualquer chibatada ou qualquer dificuldade. Bom, o que é que eu quero concluir com vocês aqui? 2 versículos que eu aprecio muito nas cartas de Paulo. Logo no começo da carta, Paulo escreve assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Seria interessante fazer uma análise mais exegética desse texto, porque ele fala, não é a igreja de Deus de Corinto, ele fala a igreja de Deus que está em Corinto. Então, talvez no meio de todo aquele povo que se confessava, não era bem essa igreja que Paulo estava escrevendo. Ali havia um grupo que Paulo considerava como a igreja de Deus. Então, que vivia no meio daquela idolatria, no meio daquela rebeldia toda. Tá? Então, hoje é muito comum muita gente pegar e apontar para a igreja A, B ou C ou D. Será que é a igreja de Cristo? Meus irmãos, se a igreja A, B ou C ou D que você está apontando for alguma coisa parecida com a de Corinto, ela é de Deus. Que Paulo diz assim, não é? A igreja de Deus. Como Deus é misericordioso, que apesar de tantos problemas, ainda Paulo escreve na primeira e a segunda carta da igreja de Deus que está lá. Então, outra coisa que Paulo não abria mão era de reprimir severamente toda a prática pecaminosa. A igreja não pode conviver com prática de pecado. Não importa o que. Não importa se era uma cidade de porto, não importa se havia uma cultura predominantemente grego-romana, de idolatria, não importa. A igreja que Paulo preparava em Corinto era para ser apresentada diante de Cristo como uma virgem pura, livres de tudo isso aqui. Hoje nós lutamos, no nosso tempo moderno, meus irmãos, para que certas práticas não entrem na nossa igreja. E devemos orar muito por isso. Leis são preparadas para abrir um espaço no nosso meio para a prática homossexual, para diferentes tipos de tolerância que não encontram amparo na Bíblia. E todos nós que estamos hoje falando e que a nossa mensagem é transmitida, nós estamos com uma corda no pescoço, porque em algum momento alguém pode dizer assim, está vendo aquele professor de escola dominical? Ele é contra isso e contra aquilo. A lei diz que ele não poderia ter falado aquilo. E há um preço a pagar aqui, há uma chibatada a ser tomada, se você for defender o princípio bíblico da moralidade. Isso. A menos que você vai mercadejar a palavra de Deus, se adaptar ao seu discurso, como Paulo estava ali. E apesar de todas as coisas que recebeu, e até teve um sujeito aqui que Paulo se refere, não diz o nome, capítulo 2, verso 5, né? Acho que foi o mais rebeldezinho, ele fala, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição da maioria. Sempre vai ter um mais exaltadinho que não gosta do pastor, não gosta do diácono, não gosta do professor da escola dominical, vai se levantar contra ele. E Paulo foi acusado por essa pessoa, e Paulo
a resposta de Paulo foi uma resposta de tolerância. Tolerância no sentido de que perdoassem. Não tolerância do pecado. Tenham paciência com ele. Ele, quem sabe, vai se corrigir. Não é? Então, com esses aspectos aqui, eu estou concluindo essa nossa análise da segunda carta de Coríntios. Uma carta em que Paulo precisa explicar as suas credenciais. Por que era apóstolo? Qual era o seu trabalho? Porque encontrou forte oposição naquela cidade, naquela igreja, quando quis que aquela igreja se tornasse uma igreja santa, imaculada, lavada no sangue do Cordeiro. E todo líder que quiser tratar a sua igreja de maneira mais santa, mais pura, deve preparar-se também para enfrentar as tais resistências aí. Não é? E vai encontrar aquilo que a gente falou do ad hominis, né? Que é a questão pessoal vai ser atingida também. Por quê? Porque ele é casado com a fulana. Deixa eu ouvir essa história. Não, o pastor é bom, mas a esposa não. Né? Ela é que estraga o ministério dele. Fala isso. Então, não contente em acusar o líder, passa para a esposa também. Não é? E essas coisas vão se repassando por aí. Amém? Fica de olho se de repente a gente escapa da discussão da ideia, do argumento bíblico e não atinge a pessoa. Aí, se você atingir a pessoa, você está fazendo exatamente o que o de Corinto fazia. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado.